Vamos fazer essa questão aqui, então. Ó. Em uma aula de geometria, o professor passou a seguinte instrução. Desenhe um retângulo de lados 8 por 14. Então, ó, o primeiro passo é desenhar esse retângulo aí de lados 8 por 14. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar um retângulo aqui e vou desenhá-lo aqui. Ó. Um retângulo com lados medindo 8 e 14. Só que acontece. 8 tem que ser o menor lado, né? Porque o 14, como é maior do que o 8, então o 14 vai ser tudo isso aqui. Ó. Daqui para cá vai ser o 14. Porque ele é o maior lado, né? Então, 14 eu pego daqui para cá. Pronto, aqui é o 14. O 8 é o menor. Então, pego aqui, vou pegar um pouco afastado aqui para poder mexer qualquer coisa. Beleza, aqui é o 8. Só para a gente construir. Tá, então essa primeira proposição aqui nós já fizemos. Vamos para o outro. Nomeie os vértices desse retângulo de A, B, C e D, sendo que AB deve ser um dos menores lados. Então, calma. AB tem que ser um dos menores lados. Tá, então eu vou colocar o AB aqui. E C, D. Viu? Eu não posso colocar AB como maior lado, porque ele fala, nomeie os vértices do retângulo ABCD, sendo AB deve ser um dos menores lados. Ó. AB deve ser um dos menores lados. Então, AB tem que ser 8. Beleza, ó. Vamos na outra. Determine o ponto médio do lado AB. Então, vou pegar o ponto médio aqui, ó, bem no meio. Pronto, determinei. Determine o ponto médio de AB e nomeie esse ponto pela letra M. Então, aqui, ó, letra M. Coloquei aqui assim, vou colocar aqui do ladinho assim. M. A partir do ponto M, trace um segmento paralelo aos lados maiores e que tenha 3 centímetros de comprimento. Eu vou até frisar isso aqui, ó. A partir do ponto M, trace um segmento paralelo aos lados maiores e que tenha 3 centímetros de comprimento. Bom, ele pediu para traçar, mas ele não disse para a gente para qual lado traçar. Quando a gente quer um segmento, o que é um segmento paralelo ao outro? É o que tem mesma inclinação, por exemplo. Esse segmento aqui, ele é paralelo a esse aqui de baixo. São paralelos, ele tem a mesma inclinação do que o de cima, a mesma inclinação de baixo. Quer ver outro tipo de segmento paralelo? Esse daqui é paralelo a esse aqui, ó. Eles nunca se cruzam, isso quer ser paralelo, ele tem a mesma inclinação. Ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, se aqui for 60, aqui é 60 graus, ó. Tá vendo? Ou seja, isso quer ser paralelos, eles nunca se cruzam. Ele disse para a gente que a partir desse ponto M, né, trace um segmento que é paralelo aos lados. Ou seja, tem que ser paralelo a esse lado aqui e paralelo a esse outro lado aqui, que é os lados maiores. Só que ele não disse em nenhum momento para a gente se é para traçar para a direita ou para a esquerda. Ou seja, ficou ambíguo. Você pode tanto traçar esse segmento para fora do retângulo quanto para dentro. Então, olha só, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu só apagar esse 8 para não ficar aqui muito ruim de enxergar. A gente já sabe que tudo isso aqui é 8, né? Então, como isso aqui é ponto médio, é 4 para cima e 4 para baixo. Tá, então esse segmento, que eu vou até trocar de cor, ele diz que tem 3 centímetros, né? Ó, tem 3 centímetros, ele fala, tem 3 centímetros. Esse segmento você pode fazer assim, ó. Ou você traça 3 centímetros, né, paralelo aos lados maiores para dentro, ou você traça paralelo para fora. O que é ser paralelo? É ter a mesma inclinação. Tá vendo que o AD, né, o AD tem a mesma inclinação dessa retinha aqui, desse segmento rosa? Né? Ó, olha aqui o AD, ó, tá retinho junto com o rosa. Isso aqui é ser paralelo, eles nunca se cruzam. Só que o que pegou na questão foi, pô, eu coloco para dentro esse segmento paralelo ou eu coloco para fora? Ele não falou.
Ele não deu a orientação de ser para a direita ou para a esquerda. Então, por isso que a Natália e a Mariana, elas vão ter o quê? Contas diferentes. Ó, uma, por exemplo, pode colocar para dentro esse segmento paralelo. Ó, tá paralelo. Como ele não disse para onde que tem que colocar. E nesse finalzinho, que ele disse aqui, ó, que tenha 3 centímetros de comprimento. Ó, nomeie esse segmento de MN, ou seja, a M já é ali, então N eu vou colocar aqui. Pronto, MN. Determine a área do triângulo NCD. Aí, aqui, no caso, eu posso determinar a área desse triângulo N, C e D. Aí, o outro, para formar um triângulo, você volta lá onde você iniciou, né? Isso que é o triângulo NCD. Você vai do N para o C para o D e depois volta de onde você veio. Beleza, aí eu vou determinar a área desse triângulo verde. Aqui é quanto, que a gente sabe? 8, né? Que é o lado menor. Se tudo esse MN aqui são 3 centímetros, e tudo isso aqui é 14, aqui já tem 3, ó. Quanto que fica esse pedacinho para formar 14? Porque, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é 14, né? Já que são paralelos, tá? Então, N, até esse pontinho que eu vou chamar de P, é quanto? Se já tem 3 aqui. Aqui tem que ser 11, né? Vou melhorar esse P aqui, vou botar o P aqui. Aqui tem que ser 11. Ó, 11 com 3, 14. Então, uma das possíveis áreas do triângulo NCD verde, né? Essa área aqui desse verde é o quê? É a base. Qual é a área de um triângulo? Qual é a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. É uma das formas de calcular. A base aqui está dando 8. A altura está dando 11. E da fórmula a gente divide por 2. 8 por 2 dá quanto? 4. 4 vezes 11 dá 44. 44, como é a área, e a medida é centímetro, a gente coloca aqui, ó, centímetros quadrado. Beleza. Só que isso foi colocando esse segmento que ele pediu para fazer para dentro. Tá? Luan, posso jogar para fora também? Ele vai continuar sendo paralelo? Pode. Pode colocar para fora. Não tem problema, não. Então, olha só. Uma das áreas deu 44. Eu vou anotar aqui, por exemplo, a área 1. Vou dizer assim, uma das formas de calcular deu 44 centímetro quadrado. Só que agora a gente pode ter outra interpretação. Né? Uma das áreas deu 44. Né? Deixa eu tentar voltar aqui. Ó, vou apagar tudo isso aqui. Beleza. Beleza. Uma das áreas eu vou anotar aqui, A1. Deu 44 centímetros quadrados. Beleza. Aí, olha só, eu posso criar um segmento, todo esse segmento aqui, ó, todo esse segmento aqui, que eu vou criar, ele é paralelo aos lados maiores. Todo ele. Não tem importância se tá pegando um pedaço para fora. Ó. Todo ele, você poderia ir infinitamente, ó, você poderia ir ao infinito. Deixa eu tentar aqui assim, mais ou menos, passando por M ali, ó. Não tem problema se é para fora, se está para dentro da figura, desde que ele nunca cruze com os lados maiores. Se ele nunca cruzar, ele é paralelo. Tá vendo? Nunca cruza, né, Luan? Não. Então ele é paralelo. Não importa se está para fora ou para dentro. Então, como ele não deu orientação, eu posso colocar esse MN com 3 centímetros para fora. Olha lá. Vai continuar sendo paralelo, mas a orientação é diferente. Aí ele fala, a partir do ponto M, traça um segmento paralelo, tá aqui esse segmento, ó, esse pedacinho aqui vermelho, tá vendo? Esse pedacinho aqui para fora, paralelo aos lados maiores e que tenha 3 centímetros. Ó. Então, ele tem 3 centímetros. Nomeie esse segmento de MN, ó. MN. Tá aí. Determine a área do triângulo NCD. De novo, a gente tem que ligar os 3 pontos. N ao C, vai lá no D, e depois, para formar triângulo, o que você tem que fazer? Voltar onde você veio lá do início. Pronto. Tá vendo que formou outro triângulo? Porque ficou ambíguo, ele não disse se a gente coloca esse M para fora ou para dentro. Então, vamos lá. Ó. Então, quanto que fica agora esse pedaço aqui, ó, do M até a base do triângulo, que vai ser a altura dele, vai ser parte da altura. É 14. Ó.
essa medida toda daqui até aqui, ó, é a medida de AD, que é igual a medida de BC, que é 14. Beleza. Só que agora a altura do triângulo está bem maior, é 14 mais 3. É tudo isso azul mais o vermelho. Ó, tá vendo? A altura sempre forma 90 graus com a base. E você sabe qual é a medida de DC, né? Ou CD, 8 centímetros. Agora, a nova área, uma outra forma. Por isso que uma amiga, né, teve aí a área diferente da outra. Então, a base é 8. A altura é 14 mais 3, ou seja, 17. E eu vou dividir isso por 2. Ó, 8 por 2 dá 4. 4 vezes 17 dá 68. É isso? 4 vezes 17, 17 vezes 2, 34, vezes 2, 68. Então, deu 68. Então, olha só, ele fala assim, ó, se o professor ele considerou corretas duas resoluções, a diferença em centímetros quadrados entre as áreas obtidas por Natália e Mariana foi, a diferença você vai fazer pegar a maior, sempre isso, a maior área e tirar da menor. Qual é a maior? 68. Qual é a menor área? 44. Ó, já que a gente está falando de geometria, a gente não pode ter uma diferença negativa, porque é a área, né? 8 menos 4 dá 4 e 6 menos 4 dá 2. Isso, centímetros quadrados. Esse 24 aqui é a diferença das áreas. Ó. 24 está na letra C. Beleza? Então, era isso aí.